Proteger os dados de pessoas e empresas é o principal objetivo de uma lei que entra em vigor no próximo ano. Para se adequar à nova legislação, o Tribunal de Justiça constituiu um grupo de estudos e realizou um workshop. A Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. O objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Um grupo de estudos sobre a lei foi instituído no âmbito do Tribunal de Justiça de Sergipe e a expectativa é que todas as providências sejam tomadas até agosto do próximo ano. Além das reuniões do grupo de estudos, o Tribunal também promoveu um workshop sobre o tema. Foram convidados servidores de órgãos parceiros, a exemplo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Banese, Tribunal Regional Eleitoral e Ministério Público. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o Sergipe Justiça conversou com o especialista em Direito Digital, Alexandre Ateniense. Um maior poder ao titular de dado pessoal para ter controle sobre as suas informações e fazer com que ele possa selecionar de que maneira que seus dados pessoais possam ser utilizados por terceiros. Nós vivemos numa economia de dados e nós precisávamos muito, isso era uma lacuna muito importante, porque o titular não tinha controle sobre os seus dados pessoais. E agora com a lei passa a ter mecanismos para poder fazer com que esse controle efetivamente aconteça. O tribunal trata muito dado pessoal, seja dos seus colaboradores, seja desse público todo que frequenta o tribunal. E agora nós temos uma lei que determina uma série de obrigações, que aplica sanções pesadas e por isso vai acontecer um impacto que eu percebo que vão vir em 3 frentes. A primeira delas, mudanças normativas, nós vamos ter que criar alguns termos de consentimento, mudar a política de segurança da informação para poder incluir proteção de dados, revisar os contratos, que também não tem nenhuma cláusula sobre de quem é a obrigação e quais são as penalidades quanto ao tratamento de dados pessoais. Existe a outra frente, que é a frente estratégica, são a parte dos processos internos e externos que vão ser repensados para poder fazer com que haja adequação à lei. E, por último, a frente sistêmica. Vários sistemas vão ter que ser repensados, vão ter que ser modificados, uma vez que agora o dado pessoal passa a ser uma preocupação e essa informação tem valor e, sobretudo, sanções pesadas. Daí a importância do Tribunal de Justiça de Sergipe ter partido para essa iniciativa. Hoje foi a primeira reunião do comitê e a gente espera que a diretoria, a presidência se envolva, porque esse é um assunto estratégico, sem o apoio da presidência nada vai acontecer. Certamente um grande número de empresas não vão conseguir fazer a conformidade com a lei até 16 de agosto de 2020. E a exemplo do que aconteceu no passado, quando o Código do Consumidor entrou em vigor em 1990, que gerou uma judicialização muito grande, em que os advogados chegaram no mercado e disseram: olha, consumidor, saiba dos seus direitos na relação de consumo. A mesma coisa vai acontecer agora. Os advogados vão vir a público e oferecer seus serviços no mercado, dizendo: titulares de dados pessoais, veja que seus dados pessoais têm valor. Será que eles estão sendo utilizados pela finalidade pelo qual você deu o consentimento? Será que aquele telefonema que te incomoda no final de semana para poder te oferecer produtos e serviços com empresas que você nunca tratou? Será que isso agora você vai poder ter direito a ser indenizado por conta disso? Então, isso o titular de dados não sabe. Então, nós vamos ter que formar um consciente coletivo, a exemplo do que aconteceu no passado com o Código do Consumidor, para que o cidadão saiba desses direitos, saiba que isso tem valor e daí eu tenho certeza absoluta que vai gerar uma grande judicialização. Preenche uma lacuna quanto à falta de cultura que temos em relação a zelar pelos nossos dados pessoais. O brasileiro ele é ingênuo em termos de privacidade. Ele precisa entender que os seus dados valem muito
e para tomada de decisões, para poder fazer campanhas de marketing, inclusive, como nós vimos casos recentes, até mesmo para poder mudar a política do país, como foi o caso do Reino Unido, do Brexit, como foi o caso da eleição do Trump. Então, só que isso nós estamos ainda muito distante de ser maduros para entender esse tipo de coisa. Mas com uma lei forte e que efetivamente mostre os seus resultados, certamente nós vamos preencher essa lacuna dessa cultura, dessa ausência de conhecimento, da mesma forma como foi no passado em relação ao Código do Consumidor, só que dessa vez com muito mais potencialidade. Agradeço os esclarecimentos, né? E muito obrigada, realmente. Eu que agradeço essa oportunidade de retornar ao Tribunal de Justiça de Sergipe.